Fluminense hoje está muito orgulhoso. A nação tricolor está muito orgulhosa de estar voltando para sua casa. Foram anos em que o Fluminense não teve casa. Foram anos de grande brilhantismo e ganhou 2 títulos brasileiros no Engenhão. O Fluminense agradece, tem um carinho enorme guardado na sua história para o Engenhão. Mas hoje a gente tem orgulho de dizer que nós estamos voltando para a nossa casa. E essa satisfação está sendo compartilhada com um momento novo no Maracanã. Um momento que reflete o mundo, a eficiência, a capacidade da área privada de levar soluções e criar uma coisa que o Fluminense não tem. Eu, como presidente, em nenhum momento eu tive isso. É o planejamento com a receita de estádio. Nós não tivemos isso em nenhum momento. E eu acho que hoje a gente põe um fim nisso e começa uma fase onde o clube, além de se planejar nas outras áreas, vai poder ter um planejamento de longo prazo para usufruir da melhor maneira possível dessa parceria e para que os seus torcedores nossos torcedores tenham grande felicidade e satisfação de ir ao Maracanã. Boa tarde a todos, meu nome é João Borba, eu represento aqui o Maracanã SA, a concessionária que recebemos ontem da FIFA o estádio e hoje, obrigado presidente por me receber aqui na sua casa maravilhosa, dizer que realmente nós estamos muito empolgados e muito animados de receber esse grande clube como um dos mais importantes do Brasil e chegando ao Maracanã, a sua casa. Eu acho que essa nova gestão, e aí daí nossa responsabilidade, se a gente conseguir colocar os próximos campeonatos dentro de um planejamento, vai ser muito bom para todo mundo, para a torcida, para os clubes e para a operadora. É um momento muito importante para nós e certamente vai durar muitos anos e todos nós vamos ficar muito felizes, o clube e a Maracanã SA. Boa tarde, Thiago Rogério, Jornal do Estado de São Paulo. Eu queria que vocês dois explicassem, por favor, quais são os termos do contrato. Por exemplo, aqui no release fala que o Fluminense vai receber 56,6% da renda, o que representa 43 mil pessoas. Eu queria saber, por exemplo, se é 56% da renda, que inclui aí, por exemplo, a comercialização de camarotes, ou se é só da renda com a arquibancada. E todos os outros termos do contrato, como por exemplo, se o Fluminense vai de fato receber uma verba para a construção do CT, enfim, todos os termos. Não, a questão dos ingressos é uma questão que, na verdade, o Fluminense vai ficar com a receita decorrente de 56% da ocupação, para deixar bem claro. Até porque, provavelmente, camarote vai ser vendido, não vai ser vendido jogo a jogo. Você tem setores que vão ser vendidos no longo prazo, muitos anos, outros por temporada e outros por jogo. Então, você fazer a conta do resultado da receita de um jogo, ela pode ser diferente se você ficar trabalhando com alguns assentos de venda de longo prazo. A questão do espaço do Maracanã está dividido e realmente na maior parte para o clube, todo 100% da renda para o clube. Os outros assentos são corporativos e vendidos a longo prazo. Para o clube. Não, dos assentos do clube vão para o clube. Não, o clube não vai ter participação. Primeiro, o Fluminense, em algum momento, conversou com o Flamengo para fazer uma negociação conjunta, e um contrato aparentemente de 35 anos. Ao mesmo tempo que é bom que pode planejar, é
talvez fique preso por 35 anos sem saber como o país vai estar 30 anos, ninguém sabe como vai estar daqui a 10, então não fica muito preso em termos de contrato. Bom, antes de responder o mérito da tua pergunta, eu vou fazer uma indagação. Então, no Brasil não se pode nem licitar a exploração de petróleo em lugar nenhum, porque se estamos falando de longo prazo, no Brasil não se pode ter contrato de longo prazo, é telefonia, é petróleo, é um monte de coisa que faz parte do contexto e cabe aos executivos, às pessoas que trabalham, saber trabalhar com saídas, saber trabalhar com condições que antevejam as possibilidades de crescimento da economia, de crise na economia, de mudança no câmbio e etc. e tal. Você não há nenhuma garantia, por exemplo, que amanhã o calendário brasileiro de futebol mude, né? Então, realmente não é fácil você construir um contrato de 35 anos, mas apesar de ser muito difícil e ter sido um grande desafio para ambos, foi um trabalho que a gente vem desenvolvendo há muito tempo, já tem bastante tempo que a gente vem conversando, se aprofundando, começamos discutindo conceitos, depois começamos a discutir os pontos macros, para depois entrar nas questões de detalhe. Foi muito desgastante, muito difícil, mas houve muito boa vontade das partes, e eu acho que a gente criou, aí você me corrige, Bob, se estiver errado, a gente criou um modelo, que eu vou fazer um paralelo para você, é quase um contrato de câmbio futuro de dólar. Você cria um teto e um limite para baixo, de modo que se for equilibrado, se for dentro do que a gente está planejando a ocupação do estádio, os dois vão sair ganhando durante esse período, e tem cláusulas que garantem que ninguém vai sair no prejuízo nenhum nem outro. A gente vai sair junto e nos obrigam conjuntamente a buscar ocupação, a desenvolver as propriedades e a vender as propriedades. Então, a gente criou um modelo que, volta a dizer, a gente tem um teto de máximo, tem um limite de mínimo, e com isso o clube se sente muito seguro de entrar nesse modelo, porque se for na média, é bom, excelente para os dois. Se o Fluminense tiver algum momento mais difícil, e no futebol ninguém está livre disso, você tem o teto da baixa. E para cima, obviamente, como você tem a garantia para baixo, você tem a garantia para cima para também não prejudicar a concessionária. Então eu acho que a gente conseguiu chegar num modelo muito equilibrado, e que também, se em algum momento a concessionária e o clube entender que o modelo é ruim, a gente tem possibilidade de saídas. Oi, presidente, boa tarde. Sua direita. Deixa eu não ver aqui. À sua direita. Tudo bem? Vou tentar pedir um pouquinho de paciência para os senhores, até porque, como é uma questão muito nova para todo mundo, para a gente, até para a gente poder explicar com mais clareza na televisão, no meu caso, e eu tenho às vezes só um minutinho para explicar tanta coisa. Nesses 43 mil ingressos que o Fluminense vai ter direito, pelo que eu li aqui, é isso que o Fluminense vai trabalhar. Então, o Fluminense sempre vai ter à disposição 43 mil ingressos para vender, e aí em cima disso trabalha com os valores que quiser, de acordo com o que quiser para cada partida, né? E uma outra questão só para te explicar, é que pode parecer um pouco estranho, porque você falou o seguinte, o Fluminense vai ter disponível para colocar ele à venda. Não, olha só, é um projeto conjunto. A venda, não é o Fluminense vai ter seu ponto de venda, vai fazer. A gente vai estar trabalhando num projeto conjunto de operação. A receita desses 43 mil é que pertence ao Fluminense. É diferente. O Fluminense vai jogar a custo zero. O teto baixo, que ele estava brincando com o negócio do dólar lá, que eu falei, não dá contrato de câmbio, você protege da subida muito alta e da queda muito baixa. Então, na verdade, a queda, o limite baixo do Fluminense é que ele está jogando a custo zero. E do custo zero, ele pode desenvolver um trabalho para vender todo o jogo, para obter a receita dos 43 mil todo jogo. Se vender todo jogo 43 mil, se tiver sócio futebol como prioridade, que atenda tudo isso, você tem várias possibilidades de trabalhar com isso, mas o fato nós vamos jogar custo zero e vamos ter a receita de 43 mil ingressos. Se vender os 43 mil todo jogo, nós vamos ter a receita de 43 mil ingressos todo jogo. Então era isso mais ou menos. E uma outra questão, só se me permite, a questão das despesas do jogo em si, que tem confederação, aquelas coisas de borderô, isso é com o clube, é com o consórcio? Eu volto a dizer, a gente vai estar jogando a custo zero.
de modo que a gente hoje estabeleceu que apenas pequenas coisas, ISS, algumas coisas coisas que são realmente do clube, não tem uma alternativa, é uma obrigação, mas é custo zero. A gente está tirando tudo, 4 móveis, está tirando tudo. Presidente, sua direita, por favor. Com relação a valores, o Fluminense já acordou quais serão os valores dos ingressos, os torcedores, se terão valores mais baratos no caso, se serão valores padrões, e se já acertou o valor exato. Não, isso vai depender de um planejamento do ano, quer dizer, nós estamos assinando um contrato já em meio do campeonato e, obviamente, que isso não nos possibilita um planejamento já dos 35 anos em relação a isso. Então, nós vamos cumprir esse ano o campeonato e, a partir do ano que vem, já vai ter certamente um modelo ideal em relação à venda dos 43 mil ingressos e seus valores. E boa tarde. Em relação, por exemplo, a outros eventos que não sejam jogos de futebol, por exemplo, shows e outros programas que sejam feitos nas concessionárias, como é que vai ser isso para o Fluminense? Você vai ganhar uma parte desses valores em relação a calendário, por exemplo? Se tiver um show de um jogo, como é que vai ser? Você vai ganhar outro estádio? Como é que vai ser essa relação? Essa pergunta é legal. O grande charme desse contrato é que a Maracanã S.A. e o Fluminense vão poder agregar valores. Então, o que a gente construir juntos, nós faremos inúmeras parcerias que, como o presidente disse muito bem, a gente está começando, assinando o contrato hoje e tem pela frente 35 anos para a gente planejar vários eventos e vários negócios que a gente pode fazer juntos. O modelo desse contrato ele é muito interessante porque ele dá uma dinâmica para a nossa capacidade e de outros futuros dirigentes que possam vir, de criar valor para ambos, tanto para o Maracanã S.A. quanto para o clube. Então, assim, o contrato está aberto para a gente trazer muitas coisas interessantes para o nosso negócio. João Borges, tem duas perguntas, uma para o presidente e uma para o representante do consórcio. Meu nome é Sérgio, da CNT. Não ficou muito claro a pergunta ali do colega da Folha de São Paulo, como é que vão ser feitos os reajustes dos valores frente a esse período de 35 anos que a inflação ela vai mudando de acordo com o passar do tempo. Como é que vai ser isso? Se vai ter uma chancela do Estado, se o clube como conteúdo vai ter participação disso, como é que vai ser feito esses reajustes nesse período tão longo? A responsabilidade dos investimentos, essa licitação é um modelo bastante inteligente que o governo desenvolveu, porque ela visa ser boa para todo mundo. O governo investiu um valor bastante alto no Maracanã e cobrou do concessionário a necessidade, a obrigação de investir quase 600 milhões durante os próximos 5 anos. Então, essa obrigação de investir e de ter resultado em cima desse investimento é da concessionária. Logicamente, as leis brasileiras, os contratos estão aí para isso, eles têm mecanismos de reajustamentos diversos, né? Então, você tem dentro de qualquer negócio de muito longo prazo, tem reajuste. Eu não sei se você quer especificar um determinado item desse valor. Eu tenho que fazer um investimento grande para melhorar e para agregar valor para o consórcio, e tenho parceiro que está junto comigo, que está dentro e participando desse mecanismo de ganho. Então, não sei se eu não entendi bem onde você quis falar do reajustamento específico. Ingressos, por exemplo. Ingresso é simples, cara, olha só. No momento, eu volto a dizer, você vai ter, o consórcio vai estar vendendo áreas de camarote, por exemplo, a um preço fixado por X anos, etc. No caso do ingresso, por exemplo, do Fluminense, que a receita é gerada para o Fluminense, nós vamos estabelecer um valor claro para cada temporada. E já é feito como sempre foi feito, e atendendo vamos dizer assim, ao equilíbrio da demanda, né, da demanda, oferta e demanda. Eu acho que é esse que é sempre o equilíbrio que se busca na relação de qualquer show, qualquer evento, e é o caso do Fluminense. Por isso,
não tem uma regra de valor seguinte, ó, o preço vai ser hoje X e vai ser corrigido durante 35 anos pelo índice de inflação. Não porque você tem momentos de grande procura e outros momentos com menor procura. E o clube, nos seus 43 mil que geram sua receita, ele pode trabalhar com isso de acordo com o mercado, que é natural, senão a gente ficaria muito engessado. Por isso que eu disse que esse contrato, o Fluminense tem, a gente gostou muito do modelo, porque é um modelo que protege muito o clube, né? Então a gente sabe que o futebol, ele não vive só momentos de sucesso, e você tem que estar protegido no momento mais difícil. Como a gente pode, 43 mil ingressos, se você tiver lotado todo jogo, a receita que o Fluminense vai poder colher num ano muito bom é muito alta, é uma estimativa muito alta. E se ele tiver um momento difícil, ele não tem custo nenhum, ele não tem que deixar dinheiro. Hoje, quando a gente jogou muitas vezes no Engenhão, muitas vezes em São Januário, o Fluminense tirou o dinheiro do caixa daqui e botou no poderoso. Então a gente criou um equilíbrio em que o Fluminense diretamente não investiu nenhum dinheiro na reforma toda do Maracanã. Então o Fluminense entende que é normal que se tenha que negociar para que se tenha um contrato considerando este fato. Se a gente fosse construir o nosso estádio agora do zero, a gente tinha que embutir preço do terreno, preço de construção. Construção civil no Brasil hoje, uma fortuna. Metro quadrado do Rio de Janeiro, então, está pior que Nova York. Então a questão é a seguinte: nosso custo para construir, quem for o sócio nisso, terá que recuperar esse dinheiro durante muitos anos. E aí a margem de receita pertencente ao clube que forneceria o conteúdo e a sua marca para construir seria muito pequena. A gente fez obviamente que a gente tem interessados em construir estádios com o Fluminense, nos procuraram, fizemos vários exercícios futuros nesse tipo de investimento, e a negociação com o Maracanã se mostrou melhor na garantia como na receita maior imediata. Vocês veem, eu espero 30 anos para ter essa receita, eu teria ela imediatamente se eu tiver sucesso. Então, se o Fluminense tivesse um estádio para 43 mil pessoas, você teria mais camarote. Realmente teria os camarotes, mas é uma diferença que face a um projeto de construir próprio, o risco, investimento, quando você ia poder ter dinheiro para fazer um time mais forte com aquele dinheiro, ia demorar muito. Então acho que a gente conseguiu um equilíbrio que hoje favorece ao Fluminense, não só pela paixão nossa pelo Maracanã. Eu vou ao Maracanã desde 75, não só pela marca Fluminense, é uma marca intrinsecamente relacionada, umbilicalmente relacionada ao Maracanã desde o primeiro dia do Maracanã. Quando o Didi fez o primeiro gol, ele era jogador do Fluminense. Então assim, o Fluminense é umbilicalmente relacionado ao Maracanã, e o Maracanã é o Fluminense. Então você faz todos os exercícios, construi um estádio próprio, faz tudo, e observa que o Maracanã é um estádio. Eu fui ao Wembley há 2 anos, o Maracanã é muito mais legal que o Wembley. Eu fui a 3 jogos na Copa das Confederações, o Maracanã é incrível, ele conseguiu uma mescla que eu considerava impossível. Um mega estádio, parecendo que você está no estádio, você está dentro do campo. Então ele conseguiu atingir um objetivo que para futebol, para mim, é incrível. Você sente o calor da torcida, você sente os jogadores jogando do teu lado, e ao mesmo tempo é um mega monumento de estádio. Coisa que o Maracanã antigo era lindo, mas você ficava longe pra caramba. Você vai ao Wembley e fica longe pra caramba. Então assim, você conseguiu chegar no estádio, que a sensação de assistir o jogo e a final da Copa das Confederações foi um negócio excepcional, uma das coisas mais bonitas que eu já vivi no Maracanã na minha vida, e você poder jogar lá por um custo controladíssimo, por uma receita que depende de você, a capacidade de fazer junto com o teu parceiro. E se você faz a conta, se você fosse construir um estádio próprio, para você alcançar esse nível de receita demoraria, sei lá, 15, 20 anos. Eu acho que o modelo está fantástico. Eu espero que depois que a operação se inicie, isso seja comprovado, porque é isso que a gente espera. Peter, ainda um outro assunto. Eu não quero te colocar em constrangimento, mas você chegou a dizer na época das suas eleições, né, na época que você foi eleito, até depois, em várias entrevistas, dizendo o seguinte: que você não achava muito razoável, você acha pouco razoável, que
que o Flamengo, o Botafogo, o Vasco, os clubes do Rio fossem encarados apenas como conteúdo. Você achava que os clubes deveriam sim entrar na situação, tentar gerir o Maracanã ou fazer alguma participação com o Estado, né? Porque você chegou, falei isso não. Chegou a dizer algo Pode ser o que eu disse, porque eu sei que eu não falei isso, eu jamais teria dito isso. O que eu falei, e posso te afirmar, é o seguinte: a minha grande reclamação, e espero que o governador e o secretário do Estado não fiquem chateados comigo, porque eu já escrevi uma carta aberta no Globo e todo mundo sabe o que eu penso. Eu não escondo nada de ninguém. O trabalho, o resultado do que foi feito no Maracanã, eu achei assim, o Maracanã espetacular. Então isso é um elogio. Mas por outro lado, é claro que eu fiquei chateado e não concordo com o fato dos clubes terem sido excluídos do planejamento desse projeto. Os clubes são o conteúdo que vai ficar depois da Copa. Não dá para fazer um estádio para um evento só. Então eu acho que foi um erro, e isso todo mundo sabe, escrevi carta aberta, que os clubes tinham que ter participado desde o início da discussão. Por quê? Porque hoje a gente não estaria no jornal nessa briga. O Flamengo, o Fluminense, o Botafogo, um quer sozinho, o outro quer não sei o quê, um quer um modelo, o outro quer outro. Isso só aconteceu porque a gente não fez isso junto desde o início. Não que a gente necessariamente fosse participar para gerir, né? Eu não sei se os clubes hoje têm um selo de qualidade de gestão ainda, tem melhorado muito, não há a menor dúvida, mas eu não sei se eles ainda têm selo de qualidade para mostrar essa capacidade extraordinária de gestão de estádio, além de primeiro arrumar a sua casa, que eu acho que os clubes do Rio estão arrumando e muito bem. A gente está numa luta para arrumar e os clubes do Rio serem referência em termos de gestão, mas a gente ainda não chegou nesse patamar. Então, hoje, o que eu digo, eu nunca disse o seguinte: o Fluminense tem que ir lá e gerir o estádio. O que eu disse a gente tinha que ter participado da discussão desde o início. Por quê? Porque aí a chegada, a negociação para esse contrato teria sido muito mais fácil para todo mundo. A gente não estaria discutindo no jornal, porque eu quero mais, outro quer menos. A gente já estaria desde o início trabalhando para convergir na hora que tivesse o gestor e os clubes. Essa era a minha grande reclamação, porque os clubes mereciam ter participado por eles serem o conteúdo pós-Copa. Foi isso. O contrato seriam dois clubes cariocas que analisariam para o estádio. Obrigada. Seriam 2 clubes cariocas que usariam o estádio. No caso de uma competição calhar os 2 clubes jogarem no mesmo dia, como é que fica isso? O primeiro tem prioridade? Como é que fica? Veja, o conceito do edital é que o mandante do jogo tem a prioridade da data. É sempre simples assim, tá? O mandante do jogo. Quando os 2 forem mandantes do jogo, Olha só, hoje, quando você faz o calendário, você tem a televisão. A televisão, ela gerencia, com o organizador do campeonato, no caso a CBF, ela organiza o calendário, avaliando as praças, o horário de jogo, o interesse do pay-per-view, o interesse no caso hoje é a Globo, Sport TV, o interesse da TV aberta, e a gente nunca, com 2 clubes, a gente nunca teve problema. Isso é relativamente bem administrado pela televisão. A gente às vezes reclama, jogar 6h30 de domingo, eu muitas vezes não acho ideal, mas muitos clubes jogam 6h30, né? Então a gente tem que tentar equilibrar, briga pelos nossos interesses, mas para um estádio, eu não vejo problema. Isso ocorre, por exemplo, na Europa, com Inter de Milão e o Milan, já ocorria com 4 no Rio. Se você tiver 2, eu acho que é até um modelo mais fácil que 4. Presidente, no velho Maraca tinha lugares fixos para bate também, o bate da UERJ e o Flamengo pela rampa do Benito. O Fluminense saindo na frente agora, está primeiro. Olha só, para você ter ideia, não dá mais para entrar pelo Bellini e nem para a UERJ, que a entrada de camarote, setor tem lugar fixo agora no estádio também, igual. Olha só, a gente está trabalhando com um lugar fixo sim, até porque a gente está trabalhando com um vestiário fixo, a gente está trabalhando com sala de atendimento ao torcedor fixo, nós estamos trabalhando com várias coisas fixas que não dá para ficar mudando, já que a gente vai ter uma estrutura, como nós somos sócios no projeto. Eu não sou sócio da empresa Fluminense, mas ele é sócio do projeto. E como sócio no projeto, a gente tem uma infraestrutura dentro do estádio, que eu não tenho condições de ser móvel,
ficar mudando de um lado para o outro. Então, necessariamente, nós temos que estar em um lado do estádio. No estudo de viabilidade, prevê que um clube poderia fazer no máximo 30 jogos no estádio. O Fluminense, por exemplo, só no Brasileirão faz 18 em casa. Como é que ficaria essa conta se passar dos 30 jogos? Isso está previsto também? Tem isso mesmo? Toda essa parte é flexível. Se amanhã o Fluminense entender que tem o interesse de jogar numa outra praça, porque o jogo é pouco apelativo, porque não sei o que, etc., existe uma sociedade de projeto. E essa parceria, ela permite que a gente trabalhe tanto para o lado do Maracanã, como eu disse, se a gente quiser fazer um evento, a gente tiver jogo, a gente vai ter um projeto conjunto para resolver o problema. Se a gente quiser jogar num outro lugar, nós vamos com o nosso parceiro conversar. O que a gente quer é que seja bom com os dois o tempo todo. E que a gente seja aberto e franco, porque o negócio é transparente para os dois. Com o Maracanã lindo como está. Isso mesmo. Eu só queria acrescentar que essa parceria, esse projeto, ele é feito de premissas. Então a gente estabeleceu determinadas premissas até para o poder concedente fazer comparativos de grupos que iam dar a proposta, entendeu? Agora, dentro do contrato, ele é flexível para a gente fazer os ajustes que o presidente falou. Alô, aqui, tudo bem? Boa tarde. Queria só falar sobre a questão que a negociação com o Flamengo, pelo que a gente vê, continua. Se o Fluminense de alguma maneira se protegeu, caso o acordo do consórcio com o Flamengo seja bem mais vantajoso, assim, o Flamengo está exigindo algumas coisas que, pelo visto, não foram tão empecilhos do acordo com o Fluminense, com os camarotes e tudo mais. O Fluminense de alguma maneira se protegeu, tem algum tipo de cláusula, ou o contrato é esse mesmo, 35 anos? O Fluminense se protegeu da seguinte forma, fazendo um contrato em que as projeções financeiras comparadas para a construção do estádio pudessem ser mais favoráveis. E a Fluminense se preparou entendendo que o modelo para o tipo de jogo, de interesse e de projeção do Fluminense fosse adequado. Porque não adianta eu criar também uma ilha da fantasia e depois o negócio ser ruim para um dos dois lados. Esse negócio só vai ser bom se para o Fluminense for bom e para a concessionária for bom. O Fluminense for bom porque a concessionária quer que o Fluminense tenha o melhor time possível para atrair o maior número de torcedores possíveis. Ela quer que eu produza conteúdos para serem utilizados no Maracanã, não só no jogo, na torcida, na imagem, no conteúdo que vai ser enviado para internet, rede social, etc. Ela quer que eu produza a coisa de maior qualidade, porque ele vende mais, valoriza mais o espaço que ele gerencia. Então a gente, o modelo eu acho que está bastante protegido. O Fluminense tomou um cuidado muito grande para se proteger e o Fluminense fez um exercício que eu posso dizer o seguinte: bem trabalhado os 43, se o clube estiver indo muito bem vender, por exemplo, todos os ingressos, vamos dizer assim, todos os jogos, uma temporada ou par temporada, a receita que o Fluminense prevê, por exemplo, lá, ela é superior a você construir um estádio hoje para 25, 30 mil pessoas. Você entendeu? É melhor para nós. Pô, já está pronto. É o Maracanã. A marca Maracanã é a segunda mais visitada, agora não, por causa da reforma, mas era a segunda mais visitada do Rio. Você se associar a essa marca, você tem uma infraestrutura do clube dentro do estádio novo em folha, com a marca Maracanã. E você pode ganhar mais se você construir um estádio de 30 mil pessoas. Aí você vai dizer, mas o Fluminense não é a sua casa, não. O Fluminense vai se sentir em casa sim, a torcida vai perceber isso, e o conteúdo que vai ser trabalhado lá, a infraestrutura do Fluminense vai ser fixa. E isso vai ser muito bom. Presidente, desculpa. Só queria acrescentar que essa pergunta ela é interessante. Cada clube teve as suas necessidades e foi discutido de per si, entendeu? Então, assim, o clube não tem mais vantagem. Vai ser qual setor? Setor leste, oeste, norte? Nós estamos terminando essa discussão ainda hoje. E não teve negociação conjunta com o Flamengo, então. O senhor falou até da crítica que os clubes não participaram antes. Esse Flamengo, acho que cada um está no seu momento, cada um está focado na sua parte interna, seu desenvolvimento, sua reestruturação. E eu acho que aí cada um está todo assunto. É uma coisa que eu acho que não merece discutir, porque não aconteceu. Se tivesse acontecido, tivesse os dois juntos, era uma situação. Não estão. Eu acho que cada um vai buscar o melhor para si. Presidente, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta e tirar o parte do pensamento do que foi falado até agora.
Primeiro, o contrato já tem validade para o jogo contra o Vasco, dia 21. Vai estar tudo dentro desses termos que vocês estão explicando aqui agora. Talvez toda a infraestrutura nossa ainda não esteja lá, do Fluminense, a parte do Fluminense. Isso vai levar algum tempo. Então, contra o Vasco ele aconteceria com o contrato. Senão se alugaria, negociaria um aluguel de jogo, de um evento. Tá? Então, assim, a instalação da nossa infraestrutura, se fizer em uma semana, está arriscado a ser um negócio muito mal feito. Então, nós vamos fazer um negócio com qualidade e com tempo. E aí, algumas dúvidas só, por favor. Seria... Mas aí o jogo fica meio a meio lá? O jogo meio a meio, ele não depende do concessionário, ele depende do acordo com os clubes. Os clubes negociam. Porque como no brasileiro tem jogo de volta, você negocia se o jogo da ida vai ser volta a volta. Ou é 90-10 ou é meio a meio. É uma questão entre os clubes e eles têm que resolver. Vocês estão negociando ainda com o Vasco isso ou já está negociando? Está bem encaminhado. Ser o quê? Meio a meio? Ser meio a meio ou você não tem? Está bem encaminhado, ainda não tem resultado, né? Se está bem encaminhado, ainda não tem conclusão. Mas isso é um acordo sempre no brasileiro entre os clubes. Sobre a possível coincidência de jogos importantes lá no Fluminense, uns shows, junto do campo, que eu não costumo ver em estádios de grande porte. Isso normalmente é visto em estádios de pequeno porte. Aí, por forma, só para encerrar, essa questão, obviamente o consórcio está negociando com o Flamengo e se você puder, se o senhor puder confirmar as negociações com o Botafogo e Vasco, se elas existem, seria bom até pelo exemplo, porque o presidente está falando em criar uma atmosfera por torcedor do Fluminense. Caso o consórcio feche com outro clube, como é que fica essa atmosfera para os outros torcedores? É uma atmosfera que ela só vai existir nos jogos do Fluminense. Terminou o jogo, desce para o Maracanã de tricolor e coloca o alvinegro, coloca o rubro-negro, enfim. E se essa loja do Fluminense que vai passar a existir lá, se ela vai ser algo fixo ou um jogo vamos supor que o Flamengo feche Flamengo e São Paulo, nesse jogo ela fica toda fechada, lacrada, não aparece nada do Fluminense, para que atenda só o torcedor rubro-negro. Veja, o modelo é você segregar, como disse o presidente no começo, determinadas instalações de fidelizar para o clube, para o Fluminense. A ideia, para ser bem honesto com você, é que nós procuramos, e é um modelo do edital, é necessidade do edital, que eu discuta, negocie com 2 clubes. E nós procuramos, primeiramente, os 2 clubes que não tinham estádio, entendeu? Então, nós, vamos dizer, nós concentramos nossas negociações nos 2 clubes que não tinham estádio. E é claro que o Maracanã, de todos os clubes, o Maracanã hoje, nem o presidente, nem eu, nem ninguém de nós pode dizer que é de alguém, né? O Maracanã é uma coisa fantástica, dois âncoras dessa arena. Então, o que a gente está hoje aqui celebrando é uma fidelidade de grandes equipamentos, de grande parte do equipamento para o Fluminense. Certo? Como? Não, porque, olha só, o modelo de negócio do Maracanã é priorizar o futebol. Então, alguns clubes, como disse o presidente, ele pode ter um jogo pequeno, um jogo menor em outro estádio e ter um outro clube que ele queira mandar ao campo, que ele não seja mandante, no Maracanã. Então é tudo uma modelagem que a gente vai discutir junto com eles, como foi falado aqui. Então, é claro que o Vasco e o Botafogo poderão tranquilamente participar de jogos e até de eventos que forem de comum acordo montado com a participação deles. Mas, na verdade, vão ficar 2 clubes vão ser âncora, a verdade é essa. Márcia, uma pergunta só para terminar e depois essa para ele para fechar. Vamos lá, tem algumas dúvidas. Em dia de clássicos, então, o Fluminense só vai ter direito a esses 43 mil ou aquele percentual da renda, é isso? Em dia de clássicos, a parte do Fluminense vai ser só referente aos a receita serão os
43 mil ingressos. Então, no caso, o outro clube, aí vai ser esse percentual de 10 ou 90 e meio. É que eu já tinha explicado antes que quando você fala em clássico local, depende de negociação entre os clubes. E aí não tem nada a ver com o contrato deles. Aí a questão não é da concessionária, a questão é dos clubes. Os clubes podem dividir renda, os clubes podem ficar 100% da renda para um jogo de volta 100% para outro, porque tem mandante o jogo, né? O negócio do clássico no brasileiro não tem 100 mando. Então, se o mando for do Fluminense jogando com o Vasco, ele pode fazer o acordo com o Vasco seguinte: Vasco, vamos fazer meio a meio a receita dos 43 e no jogo de volta fica meio a meio, mandamos aqui também, mesmo sendo seu mando. Pode ser 10% só dos 43 mil ingressos do Vasco e a receita toda para o Fluminense. Aí na volta o Vasco pode querer ou não jogar no Maracanã, porque aí você está jogando um modelo comum de times de estados diferentes. Ou você pode dizer, vamos dividir a arquibancada em duas em termos de público, mas a renda é 100% Fluminense. No jogo de volta a gente divide de novo, mas a renda é 100% todo. Tem vários modelos entre os clubes essa negociação. Não, isso, os 43 mil é proporcional, sempre. Não, olha só, cara, isso é proporcional, volto a te dizer, as questões. Sim, mas olha só, mas você pode vender, por exemplo, 10% de cadeira VIP e o cara pode comprar ou não. Como, vou dizer o seguinte, raríssimos jogos você tem uma venda completa de 10%, de experiência própria, tá? Você tem assim, talvez, um jogo de muito interesse, e aí o brasileiro acabou com isso, porque você não tem mais final. Tem final do brasileiro, quando foi Fluminense e Guarani, por exemplo, o último jogo no Engenhão, tinha 5 torcedores do Guarani, então era uma situação. Então, assim, no clássico, eu volto a dizer, a negociação é entre as partes. Eu volto a dizer, não dá para misturar clássico com a regra geral. A regra geral, rarissimamente, você tem uma movimentação de tantas mil pessoas para ver um jogo aqui, sendo muito raro você vender. É raríssimo. Mas quando for, as pessoas vão ter que pagar o preço que for de cada um. Presidente, em relação ao local que a torcida do Fluminense vai ficar, desses 43 mil, é exatamente atrás dos gols, é isso? Onde fica o dinheiro na admission. Você tem que dar uma olhada no mapeamento dele. E tem a planta do Maracanã e tem lá o desenho. Mas não sei, vocês estão nessa campanha de aumentar o número de sócios torcedores? Vocês estão nessa campanha para aumentar o número de sócios torcedores? De ampliar bastante, eu acho que hoje estão 33 mil, se tem que chegar a 50, atingir tudo maior. Mas eu acho que isso o fato do Maracanã ter esses 43 mil, primeiro não impõe uma limitação do Fluminense, por vários motivos. Boa parte, muitos sócios do Fluminense são de fora do Rio também. E quando você vê a média de sócio futebol frequentando o jogo, você vê o seguinte, o problema que você imagina se daria num jogo assim, o último jogo do brasileiro disputando o título. Uma final do campeonato Copa do Brasil, o Libertadores, digamos assim, entendeu? Aí você tem realmente uma situação onde a demanda, a procura, ela é muito maior do que a oferta. E aí você fala, bom, aí você tem um problema. Não, você tem fórmulas para resolver isso. O Inter, o Grêmio já tem mais torcedores que a capacidade do estádio. Então o próprio Santos também. Então você já tem fórmulas, alguns clubes adotam a milhagem, ou seja, aquele que frequenta mais tem um período de prioridade sobre os outros que têm prioridade também, entendeu? Aí você passa a criar 2 períodos de prioridade, para aqueles que têm uma milhagem maior, tem a preferência, depois abre para os outros cuja milhagem é menor. Tem outros que fazem por tempo, ou seja, quem chegar primeiro dos torcedores. Tem outros que é por tempo, ou seja, quem entrou primeiro como sócio tem a preferência em relação a quem entrou por último. Aí cada clube vai decidir. Como o Fluminense ainda não tem esse problema, porque ele ainda não bateu os 43 mil, ele já está estudando bastante para que ele possa propor ao sócio do futebol do Fluminense, quando bater os 43 mil, a solução do problema. Boa tarde.
participar, aumentar esse número. Isso não, olha só. Deixa eu só finalizar a pergunta. Mas o Barcelona tem 200 sócios. Posso finalizar a pergunta, por favor, presidente? Não é bacana para o clube que essa torcida tem a possibilidade de ver um jogo no local 9, não no pior lugar do estádio? Mas ela tem, olha só, ela tem a prioridade, ela pode comprar camarote com prioridade, ela pode comprar cadeira VIP com prioridade. Assim, se ela comprar o camarote, só que você Que? se ela comprar o camarote, A saber, vai para o consórcio, não vai para ajudar o Mas clube. olha só, vamos pensar juntos. Se eu construísse o estádio, é para quem a verba? Para mim? Ou seja, eu ia construir o estádio a custo zero e a verba ia ser toda minha. Claro que não. Olha só, se eu construir o estádio, quantos milhões vai custar um terreno no Rio e quantos milhões vai custar para eu construir um estádio de 70 e tantos mil lugares? Quanto quem construir, investir e operar vai ficar da minha renda durante quantos anos? Então, volta a dizer, a gente fez um cálculo, se eu tivesse um estádio de 30 mil pessoas e botasse 25 mil de arquibancada e 5 mil de camarote. Vamos botar assim. Eu não conseguiria alcançar, eu primeiro não atenderia os 43 mil, porque seria 25 mil, e os 5 mil que pudessem gastar no camarote, teria uma renda que não superaria, provavelmente, a dos 43 mil somadas. E ainda teria um custo de construção do estádio. Então, hoje é extremamente benéfico, e o que eu quero dar ao torcedor do Fluminense é a facilidade, porque eu tenho um teto baixo, meu teto mínimo, eu não tenho custo para jogar no Maracanã, eu não gero custo, eu não tenho que contratar uma empresa de bilheteria que eu tinha que eu pagava, eu não tenho que pagar aluguel, eu não tenho que pagar quadro móvel, eu não tenho que pagar não sei o quê, eu não tenho que pagar uma opção de coisas. E hoje eu tenho uma geração de receita. Se o torcedor quiser assistir no camarote ou na área VIP, ele vai ter a prioridade dele. E o Fluminense vai estar ganhando isso, descontando do custo que ele teria para funcionários fixos que eu teria para operação do jogo, funcionários por jogo que eu tenho que contratar para ter seguro que eu tenho que contratar por jogo, aluguel que eu teria que pagar, tudo isso somado representa o valor do torcedor do Fluminense que comprar área VIP e comprar camarote. Pode ter certeza que compensa que a gente fez todos esses exercícios. Presidente, só para saber se, como na Copa das Confederações, vai ter lugar marcado ou não, e sobre os clássicos, divisão de torcida, como vai ser, e se vai ter um lugar neutro como existia no Maracanã antes da reforma. Cara, olha só, eu até acho que eu já respondi isso, porque na verdade eu falei que clássico é negociação entre os clubes. Então eu estou voltando ao mesmo assunto, mas é basicamente isso. Lugar marcado? Não, você tem áreas no estádio, como em qualquer lugar do mundo, onde você tem torcedores dos dois times. Na arquibancada a ideia é segregar, é ter torcedores só de um time, seja em 10%, seja em metade. Eu acho que o clássico, você tem a chance de jogar com 10% ou com metade, porque é uma negociação entre os clubes. Você vai ter essa divisão. Claro que vai, claro. Toda a área VIP, posso responder? Toda a área VIP e camarote, ela é considerada uma área que as pessoas vão conviver. E a gente espera que, de forma pacífica, de forma educada, como o Maracanã, eu acho que o espaço Maracanã está numa qualidade hoje que acho que todo mundo vai querer respeitar. Vamos encerrar então, por favor. Essa parte vai ser vendida no jogo, Veja, o consórcio tem uma conta que ele está assumindo um monte de custos que o clube não está assumindo, ele tem uma conta gigantesca para pagar. E a ideia desse pagamento é ser feita através de assentos que a gente chama de corporativos. São as vendas de longo prazo. Todos os sócios que quiserem, puderem comprar e vão comprar normalmente.